Oi, pessoal. Hoje o velho professor Mentecapto quer falar de uma vivência interessante. Há um período aí atrás, na minha vida, eu vivenciei um fato que foi muito interessante. Nós recebemos para um curso de formação profissional alguns alunos que vieram ou estavam, né, em processo semiaberto, em conflito com a lei, né? Então, estavam sendo assistidos por terem infringido a lei. Esses alunos vieram para a escola, tá? Foi uma parceria que a gente fez com um órgão responsável, e evidente, já veio o nosso conceito burocrático, né? No entendimento do aluno, o que ele tem, desse aluno que ele tem que fazer? Ele tem que assinar uma folha de presença para depois devolver para o juiz, dizer, olha, eu estive lá. Não há aí já de cara a discussão do espírito de aprendizado ou não. Nós já pecamos por não ter feito uma avaliação anterior, nem um órgão, nem o outro, né? Se era isso que ele queria. Não, ele está aqui em conflito com a lei, é importante uma educação profissional, aí tem um curso, vamos mandar ele para aí. E, de fato, o que aconteceu? Esses alunos chegaram, né, a professora fazia a presença, eles saíam de sala e ficavam lá fora. A coordenadora pedagógica foi lá para questioná-los, né, conversar com eles, e aí já se criou um clima. Não, olha, você não deve conversar, isso pode gerar perigo para a sua vida, não estou dizendo que essa avaliação está errada, né, não estou dizendo que essa avaliação está errada, deixa para lá, e a conclusão é o seguinte, olha, vocês vão para a sala ou vocês vão ser expulsos. Essa é a conclusão final do processo, e é exatamente o que aconteceu. Olha, não dá para ficar com esses alunos, porque eles não entram na sala de aula. Tá? Qual é o problema dessa história? Primeiro, é que não há, em tese, erros. A escola diz, olha, eu não tenho estrutura para atender esse aluno. Né? Eu não tenho como, se ele é um problema, como que eu resolvo isso? Né? É a mesma coisa que você chegar num mecânico e falar, olha, meu amigo, eu sei consertar seu carro, mas não tenho ferramenta para consertar seu carro. Nós não temos ferramenta, então a gente não conserta carro. Nós somos mecânicos, mas não podemos consertar carro porque a gente não tem ferramenta para consertar carro. Tá? A outra preocupação é, não, mas aí você tem uma legislação, você pode responder por isso, porque você não está provado isso. Conclusão, você vive em torno de medos, de não ter estrutura, de não ter isso, de não ter aquilo. Tá? Enfim, esse aluno foi mandado embora. Mas essa escola é uma escola de EJA, uma escola de educação de jovens e adultos. E educação de jovens e adultos é a última fronteira, né, da educação. Passou dali, ele não tem mais nada, ele entrou no deserto. Se ele não conseguiu ter educação até aqui, pelo menos do ponto de vista público, daqui para lá ele não tem mais nada. Ele foi para o deserto absoluto. Ele já está em conflito com a lei. Tá? Eu não estou dizendo que esses alunos específicos serão os alunos ou as pessoas que vão nos roubar amanhã. Mas, em tese, pode ser. Tá? E o que nós vamos fazer se nós, na escola, a escola que é a última fronteira, dizer, olha, não cabe aqui, manda embora. Não tem como. E não é de mal. A escola não foi ruim, ela simplesmente diz, eu não tenho estrutura, não tenho gente preparada para isso, não tenho as ferramentas para isso. Tchau. O que vai ser dele? Nós vamos agora nos armar na perspectiva de que ele venha nos atacar num futuro. Então, a gente vai começar a se armado. Por quê? Porque se a escola, que é a última fronteira, não teve, nós não sabemos mais o que vai acontecer. Não é verdade? Então, essa situação é interessante. Ela é interessante por quê? Porque nas mesmas semanas que essa história aconteceu, eu estava vendo um seriado, né, que na realidade é um reality show, né, é real, um chefe de cozinha inglês, ele montou uma escola com a ideia de quê? De atender exatamente esse público que a gente está atendendo aqui, né, que é o público que tem algum conflito, que não se adaptou à escola regular, tal. E lá aconteceu um fato, um aluno discutiu com o professor discutiu com o aluno, criou-se um clima que, em tese, nas nossas escolas é até mais comum. Né? Criou-se um clima complicado. Cara, se reuniu toda a parte pedagógica,
entrevistaram a família, entrevistaram o professor, aonde teve o erro do professor em relação a isso, qual era o erro que a escola estava desenvolvendo em relação àquele aluno, como poderia corrigir esse processo para que esse aluno não fosse perdido. Tá? Então, como remodelar esse processo para você conseguir pedagogicamente fazer essa transformação que é o papel da escola junto ao jovem. Né? E aqui a gente diz, olha, você tem que ir embora, porque a escola não lhe cabe, né? Ou você não cabe na escola, tá? Mesmo que essa escola é a última fronteira da educação. Essa é uma questão muito séria e ela é muito simples. No vídeo anterior a gente fala o seguinte, que o Estado tem que estar focado, a estrutura de Estado, a escola pertence ao Estado, mas a estrutura toda da Secretaria de Estado tem que estar focada para isso na escola. Um fato desse deveria ser um acontecimento. Aí acontece um outro fato depois, em que há um assassinato e que alunos se envolvem nesse assassinato. Né? E passou um tempo, se resolveu a situação, em tese, né, parte dos alunos saíram, ou seja, se passou esse conflito. E a gente recebeu uma jornalista para falar sobre esse assunto e ela falou, mas peraí, houve um assassinato, a Secretaria de Estado não veio aqui, não fizeram uma discussão, não fizeram uma avaliação estratégica sobre isso não foi um fato para estudo mais aprofundado de como fazer as políticas públicas, como resolver isso não foi. Essa turma simplesmente não se adapta à escola. E o que eu posso estar falando aqui, eu posso estar fazendo um equívoco muito grande, né? Eu acredito que várias pessoas vão entrar dizendo que eu estou errado. Mas eu queria que a gente refletisse sobre isso, você que está do outro lado. Né? Não é um momento da escola, a escola tem que ter mais autonomia no seu processo pedagógico, e essas situações todo mundo tem que vir para estudar, para analisar como transformar. Né? Eu brinco e vou, em outro momento, quando eu tiver a caixinha aqui, eu quero falar para vocês, mas a gente dá uma caixinha para a criança, logo quando ela começa a brincar, um dos brinquedos é uma caixinha que tem ali uma estrelinha, né? A caixinha toda fechada, mas tem um buraquinho em formato de estrelinha, um buraquinho em formato de quadrado, um buraquinho em formato de retângulo, redondo, coisa assim. E ela tem as pecinhas, a estrela, o quadrado, o retângulo, tal. Então ela tem que encaixar ali dentro. A nossa escola é uma caixinha daquela, que tem uma ou dois formatos. Tudo que não atende aquele formato fica fora. Essa é a grande questão que a gente tem que discutir. Ou nós fazemos uma caixa aberta, ou nós colocamos mais formatos para encaixar nessa escola de forma que ela tenha uma preocupação mais estratégica com o aluno. É isso que eu quero colocar para a nossa discussão hoje no nosso velho professor Mentecap.